E aí, tudo bem, pessoal? Joia? Dando continuidade ao nosso estudo dos transistores bipolares de junção, hoje eu vou falar sobre o método de polarização por divisor de tensão. Mais especificamente, eu vou comentar sobre a análise aproximada, né? A gente pode analisar esse tipo de circuito de duas formas, utilizando o método exato ou preciso ou também o método aproximado. O método exato, ele exige, né, que nós tenhamos que redesenhar o circuito utilizando o teorema de Thevenin. Esse método aproximado, ele é mais simples, né? Ele considera apenas a utilização da regra do divisor de tensão. Então aqui a gente tem o nosso circuito, né? Transistor bipolar de junção, no nosso caso NPN, um resistor de coletor, um resistor de emissor, dois resistores na minha entrada. Então a minha entrada ela é composta por dois elementos resistivos. Esses dois elementos eles estão em série e existe uma derivação. Essa derivação é a derivação para polarizar, né? Esse potencial que eu terei aqui na base do meu transistor é o potencial responsável por produzir essa corrente e polarizar o meu transistor. Agora, se nós observarmos, né, a corrente de base, ela é a corrente que controla a condução do meu transistor. Veja que, nesse caso, nós temos, né, essa malha em paralelo com o meu resistor R2. Lá na nossa análise exata, né, nós estávamos considerando essa malha em paralelo. Para isso, a gente aplicou o teorema de Thevenin e extraímos um circuito equivalente aqui, né? Consequentemente, nós tínhamos um circuito semelhante ao circuito de polarização estável do emissor. Nesse caso, a gente tem que considerar, né, uma regra. E a regra utilizada aí pela maioria das literaturas é basicamente considerar que beta vezes RE, quando maior ou igual a 10 vezes o valor do resistor 2, nós podemos aplicar, né, essa análise que nós vamos aplicar aqui, que é chamada de análise aproximada. Veja que, né, esse resistor aqui, a gente já viu isso em outra situação, que esse resistor de emissor, ele é espelhado na minha entrada. Veja que a minha malha de entrada ela é constituída por esses dois resistores, pelo divisor de tensão, e também ela é constituída por essa malha, né, composta pela junção base-emissor e pelo resistor de emissor. Então essa malha aqui, ela está em paralelo com o meu resistor de R2. Só que vejam que a gente viu nas outras análises que existe uma influência desse resistor, né, como se ele fosse refletido na minha malha de entrada. E essa influência ela é dada por beta mais 1 vezes RE. Então, como beta normalmente é um valor alto, né, um valor relativamente alto vezes esse resistor, nós teremos um valor, né, de impedância ou resistência aqui espelhada para a minha malha de entrada, um valor relativamente alto. Agora, como a gente tem beta mais 1, nós podemos aproximar, né, um valor relativamente alto mais 1 é praticamente esse valor relativamente alto. Então, beta mais 1 é praticamente igual a beta. Para simplificar, a gente usa beta vezes RE. Então, se beta vezes RE, que é a impedância que está em paralelo com o meu resistor R2, se essa resistência aqui é alta ou muito alta, né, quanto maior o valor dessa resistência, mais tendendo a um circuito aberto, esse elemento em paralelo estará, né, com o R2. E quanto mais alta essa resistência ou essa impedância, menor a influência do equivalente aqui do meu resistor R2. Mais próximo, né, a resistência equivalente será do valor R2. Então a gente pode dizer que se nós temos um resistor ou uma resistência espelhada de beta vezes RE, um resistor bem mais alto do que o meu resistor R2, é como se a gente pudesse apagar essa impedância ou desconsiderá-la, né? Como se a gente pudesse abrir esse circuito aqui. E na nossa análise, nós considerarmos apenas esse divisor de tensão. Daí sim, nós poderíamos aplicar a regra do divisor de tensão, considerando que a tensão na base do meu transistor será
igual, idêntica à tensão desse resistor. Porém, para eu encontrar a tensão desse resistor, eu não devo mais considerar essa impedância em paralelo. Por que isso? Porque essa impedância em paralelo é um valor bem mais alto do que o próprio valor do resistor. Em outras palavras, eu posso considerar que essa corrente aqui é basicamente igual a zero. Aqui eu vou colocar aqui o valor definir aqui, né, o sentido e representar as correntes. Então nós temos aqui a corrente I1, I2, e aqui nós teríamos uma corrente IB, corrente de base. Dessa forma, se eu disser que a corrente de base ela tende a um valor muito baixo, porque essa impedância é um valor muito alto, né? Ela tende a zero, a um valor próximo de zero, nós poderemos dizer que I1 é basicamente igual a I2. Dessa forma, nós podemos encontrar a tensão VB, que é a tensão desse ponto aqui, através da regra do divisor de tensão. Então, para nós encontrarmos, né, o valor da tensão VB, né, que é a tensão nesse ponto, basicamente basta jogarmos a regra do divisor de tensão. Vou fazer do lado de cá. Então, a tensão VB, que é a tensão na base do transistor, será igual à tensão VCC, que é a tensão da fonte. Então, VCC vezes o valor da resistência, com relação à tensão onde eu quero encontrar. Se eu quero saber a tensão da base em relação ao terra, é a tensão em cima do resistor R2. Então, será vezes a resistência R2, dividido pelo valor da resistência total da malha que eu estou analisando. Então, será R1 mais R2. Dessa forma, então, a gente tem VCC vezes R2 dividido por R1 mais R2. Se eu tenho VB, eu posso encontrar, né, a tensão VE. Eu poderia encontrar facilmente essa tensão aqui, que é a tensão do emissor. Como que eu posso encontrar? A gente tem que lembrar que nós temos uma junção VBE. E essa junção VBE é basicamente representada por um diodo. Então, eu posso dizer que a tensão base emissor é igual à tensão da base em relação ao terra menos a tensão do emissor em relação ao terra. Dessa forma, a gente pode isolar VE, como se eu pegasse VE, né, vou fazer melhor, passar VB para o lado de cá, ele fica negativo, depois eu multiplico por menos 1. Então, VE vai ser igual a VB menos VBE. Dessa forma, se VBE vale 0,7 volts, né, a gente pode dizer, ou aproximadamente 0,7 volts, considerando aí um transistor de silício, nós podemos dizer que a tensão de emissor é a tensão da base menos 0,7 volts. Agora, com a tensão VE, nós podemos encontrar a corrente, né, IE, que é essa corrente aqui, usando lei de Ohm. Então, a corrente IE vai ser igual à tensão VE, que é a tensão no resistor RE, essas tensões são as mesmas, né? Dividido pelo valor da resistência RE. Então, dessa forma, agora a gente encontrou o IE. Só que eu vou fazer uma outra aproximação. Eu vou dizer que IE é igual a IC. Lembrando que existe uma relação de beta vezes entre IB e IC. Então, fazendo essa aproximação, eu vou escrever aqui em cima. IC, a gente já fez isso em outros momentos. IC é igual ou aproximadamente igual o meu valor de IE. Ok. Dessa forma, eu posso dizer que para encontrar ou para rodar essa malha aqui, eu poderia encontrar o meu valor de VCE, que é um valor desejado. Lembre-se que para desenhar a nossa reta de carga, nós precisamos do VCE e precisamos da corrente de coletor. Como que a gente pode encontrar o valor da corrente coletor? Da mesma forma, o valor da corrente coletor é o valor da tensão VRC, né,
tensão vezes, dividido pelo valor da resistência de coletor. Ou, em outras palavras, o valor dessa tensão aqui vai ser igual a essa corrente vezes essa resistência. Então, a gente também pode dizer que o valor da tensão VRC vai ser igual a corrente IC vezes o valor da resistência de coletor. Então, se a gente tem o valor de IE, a gente tem o valor de IC. Com o valor da resistência de coletor, nós podemos encontrar o valor da resistência de coletor. Agora, com o valor da resistência de coletor, com o valor da tensão do resistor de coletor e também com o valor da tensão de emissor, ou da tensão no resistor de emissor, nós podemos encontrar, rodando a malha de saída, né, ou a malha coletor-emissor, nós podemos encontrar a tensão coletor-emissor. Dessa forma, a gente vai rodar a malha VCC, né, rodando a malha VCC, que é a minha elevação de tensão, menos uma queda de tensão, que é VRC, né, a gente está analisando essa malha aqui, que é a malha de saída. Então, aqui eu tenho uma elevação, aqui eu tenho uma queda, aqui eu tenho outra queda em cima do meu transistor e aqui eu tenho outra queda em cima do meu resistor de emissor, fechando a malha. Então, rodando a malha, VCC menos VRC menos VCE, que é a queda de tensão em cima do transistor, menos VRE. Dessa forma, a gente fecha, né, dizendo que a soma das elevações mais as quedas é basicamente nula em uma malha, é igual a zero. Agora, a gente tem como objetivo isolar o meu VCE, que é a tensão coletor-emissor. Então, o meu VCE, eu vou jogar para o lado de lá, ele vai passar a ser positivo. Então, vai ficar igual a VCC menos VRC menos VRE. Se a gente aplicar lei de Ohm aqui e aqui, nós podemos simplificar a nossa equação, dizendo que VCE será igual a VCC menos a corrente de coletor vezes a resistência de coletor menos a corrente de emissor vezes a resistência de emissor. Vejam que agora a gente tem dois termos, que são aproximadamente iguais, então a gente pode colocá-lo em evidência. Então, o meu VCE será igual a VCC menos o IC, que é a corrente de coletor, multiplicada pela soma das resistências RC e RE. Dessa forma, a gente chega na equação final de VCE. Outro parâmetro que a gente pode avaliar aqui na nossa análise é basicamente a tensão coletor. Eu não falei sobre ela, mas aqui a gente pode considerar que essa tensão, chamada de VC, que é a tensão do coletor, é basicamente a tensão desse ponto em relação ao terra. Então a gente pode dizer que VC é igual a tensão VCE mais a tensão VRE. Ou a gente pode dizer que essa queda de tensão é igual à tensão nesse terminal menos a tensão nesse terminal, que é VC. Então, se nós tivermos essa queda, nós podemos encontrar VC, né, isolando ele. Então, colocando aqui as equações das duas formas, a gente pode dizer que a tensão do coletor é basicamente igual à tensão coletor-emissor mais a tensão do emissor. Ou também podemos dizer que a tensão em cima do resistor de coletor é igual à tensão de alimentação, que é a tensão em um dos seus terminais, menos a tensão do outro terminal. Lembrando que é essa tensão menos essa, porque a corrente, né, de coletor, ela está entrando na parte superior do meu resistor. Então, VCC menos VC. Passando o VCC para cá e multiplicando por menos 1, nós teremos que a tensão do coletor será igual à tensão de alimentação menos a queda de tensão em cima do meu
resistor de coletor. Por fim, a gente pode falar sobre a corrente de saturação. Quando esse transistor estiver saturado, a tensão coletor-emissor será zero. Por quê? Porque ele estará conduzindo completamente. Então a gente está considerando que a tensão será zero ou um valor próximo de zero. Para análise matemática, a gente considera a condição ideal. Então, se a tensão aqui em cima é zero, a corrente, ela basicamente será limitada por esse resistor e por esse resistor. Então a gente pode escrever, que durante a corrente de saturação nós temos um VCE de saturação igual a 0 volts. Dessa forma, a corrente de saturação será a tensão de alimentação, que é a tensão total, ela vai se distribuir nesses dois resistores, não haverá queda aqui no meio, dividido pela soma dos dois resistores, que são os resistores que limitam a minha corrente. Então, dessa forma, nós temos essa condição da corrente de saturação. E a tensão de corte? A tensão de corte é quando o transistor está desligado, não está conduzindo nada. Então, a tensão total da fonte estará em cima do meu transistor bipolar de junção.